Shalom Aleichem. Bem, somos monarquistas e sabemos que o sistema que deveria existir em Israel seria essa forma de governo. Por que nós não concordamos com essa forma de governo do Ocidente? Porque nós estamos conscientes que nosso Deus deixa claro que Mashiach será um rei, ele não será um presidente, ele não será um primeiro-ministro, mas ele será um rei. Um rei que tem o poder de fazer o que bem quiser, na hora que bem quiser, governar e comandar o navio como um capitão, consciente de que se aquele navio afundar, ele afunda junto. Se houver prejuízos para aquele navio, vai haver prejuízos para ele. Se aquele navio se prejudicar, ele vai se prejudicar juntamente com o navio, diferentemente. Portanto, por isso que o interesse do capitão é ter uma boa liderança e dirigir bem o navio. Da mesma forma, um rei de um país, ele sabe que tudo ali está nas mãos dele, porque se o país vai bem, ele vai bem, se o país vai mal, ele vai mal. E podemos dizer que é diferente do sistema adotado pelo Ocidente. A invenção da democracia, governo pelo povo, para o povo, mas governo do povo, pelo povo, para o povo, mas nós não vemos isso funcionar. Sabemos que isso tem um prazo para sucumbir. É um sistema de governo que não vai, digamos assim, suportar por muito tempo, mas vai sucumbir. E eu acredito que o sistema de governo do Ocidente já está sucumbindo. E por que então o que é que nós observamos na democracia? Sistema de governo presidenciário, sistema de governo que tem primeiro-ministro, que o povo vai às urnas para votar, ou de forma parlamentar, mas que não é um rei, como no passado, como no início. E como vemos atualmente alguns países atuando, alguns não, alguns países têm rei, como o Brunei, e nós vemos que o sistema de governo funciona. Um país pequeno, sem muitos recursos, mas é um país que funciona, mesmo sem extensão territorial, como muitos países do mundo, mas funciona. Então, que adianta um presidente ou um primeiro-ministro fazer tantas promessas durante a campanha política, se no dia que ele for tomar uma decisão de fazer alguma coisa no país, vai ter que passar pela Câmara dos Deputados. E a Câmara dos Deputados vão atrasar por meses, que ficam ali batendo boca entre eles, discutindo uma coisa que às vezes é simples. Isso já é um atraso muito grande. E atrasa mais ainda quando não passa pela Câmara dos Deputados e é barrado logo ali. Às vezes o presidente faz um montão de promessas, o primeiro-ministro mesmo, e às vezes passa pela Câmara, depois de um grande atraso, ficarem discutindo, batendo boca, para mostrar para a sociedade que eles têm interesse em fazer coisas boas.
E atraso, já tem aquele atraso porque eles ficam discutindo. E às vezes realmente passa pela Câmara, aí vai lá para o Senado. E lá no Senado há um outro atraso porque ficam discutindo sobre aquele assunto e coisas que eram para ser feitas há muito tempo, dura meses e anos e anos. Depois, de repente aquilo ali é deixado de lado, já vem outro assunto e de repente passa. O interesse do presidente ou primeiro-ministro passa pela Câmara dos Deputados, também passa pelo Senado, mas é barrado pelo Supremo Tribunal de Justiça. Então, um presidente ou um primeiro-ministro governa? Não, não governa. Por que ele não governa? Porque toda decisão que ele for tomar tem que passar pela Câmara dos Deputados, quase todas as decisões. Já atrasa muito, porque eles ficam discutindo. Quando passa, vai lá para o Senado. Então, um outro grande atraso, porque eles vão ficar discutindo também aquele assunto. E quando passa, às vezes não passa pelo Supremo Tribunal de Justiça. E quando passa também por essas três fases, Câmaras dos Deputados, Senado e Supremo Tribunal de Justiça, a obra é feita com um atraso gigantesco. Então podemos dizer que um presidente, um primeiro-ministro manda no país, pode fazer o que bem quer? Não. Pode alguém se iludir com palavras de alguém que está, digamos assim, candidato a deputado, ou seja, candidato a prefeito, a senador, a governador, ou a presidente da República? Não podemos nos iludir, por que não? Porque da mesma forma que o presidente, para governar, tem que passar pela Câmara, isso atrasa. Quando passa com atraso gigantesco. Aí chega no Senado um outro grande atraso. E quando passa também outro grande atraso gigantesco. E às vezes é barrado pelo Supremo Tribunal de Justiça. Então, nós sabemos que um presidente ou um primeiro-ministro não manda sozinho num país. E ele não faz o que ele quer. Por isso, a gente não pode se iludir com as promessas de campanha política. Da mesma forma, o governador promete muito, mas vai depender muito dos deputados estaduais, assim como o presidente depende dos deputados federais, o governador depende da decisão tomada pela maioria dos deputados estaduais. E se não forem pró-governo, bye bye. Mesmo que isso prejudique o país, eles vão votar contra. Então você quer dividir um país, você divide o país em direita e esquerda. E nós estamos aí vivendo um cabo de guerra gigantesco, e o país não cresce, o país não se desenvolve porque estão brigando entre si. Então, como é que um país vai para frente se mesmo que a coisa esteja certa, alguém vai votar contra, seja deputados, seja senadores, simplesmente porque ele é da oposição? Então não deveria haver oposição, deveria haver oposição ao que está errado, ao que não está certo, ao que não está correto. Mas eles são oposição mesmo as coisas estando corretas, as decisões de um presidente estando corretas, seja direita, seja esquerda. Então somos monarquistas, porque eu acredito que o que deveria haver era o rei, os seus governadores, os prefeitos, e abaixo deles ministros para tomar as decisões, para ministrar as obras desenvolvidas e secretarias, e nada mais. Isso não impediria as decisões tomadas, porque o país foi dividido em estados para facilitar a administração de um país gigantesco como o nosso. Se não me engano, se não me falha a memória, é o quinto maior país em extensão territorial. Falo em tamanho de território, em terreno. Não estou falando em economia.
Então, o Brasil é o quinto país maior do mundo em extensão territorial, se não me falha a memória. Então, para facilitar a administração de um país gigantesco, um país de extensão territorial continental como o nosso, se dividiu em estados, 20 e poucos estados, eu não estou lembrado quantos estados no momento, 20 e poucos estados. Então, ali foram colocados os governadores prometem, mas de repente tudo, ou metade ou às vezes a maioria das coisas que o governador prometeu é barrado na Câmara dos Deputados. Então, que adianta prometer se não vai poder cumprir? E não é poder cumprir porque não quer cumprir, é porque existe uma barreira na frente. E para que serve deputado? Para ficar ali discutindo, os deputados estaduais discutindo coisas, atrasando a obra, e quando toma uma decisão, às vezes não é favorável, fica por ali mesmo. E o que o governador gostaria de fazer não é possível porque não passou pela Câmara dos Deputados. E às vezes quando passa com atrasos enormes e tudo sempre em atraso. Da mesma forma que adianta o prefeito de uma cidade, de um município, prometer tanto se vai depender dos vereadores. Eles vão votar, se a maioria aceitar, tudo bem, passa e passa com atraso, tudo é atrasado aqui no Brasil por causa disso, ficam discutindo, batendo boca, perdendo tempo, às vezes com coisas simples, que não deveria nem discutir sobre aquilo, simplesmente voltar e pronto, ler o que está escrito, o projeto, e simplesmente votar. Mas, lamentavelmente, se discute coisas para dizer para a sociedade que são os caras, são os bons, têm interesse de ajudar a sociedade e tudo mais, mas o que acontece é que às vezes não passa, e às vezes quando passa com atraso. Então, para que serve vereadores? Para atrasar o trabalho do prefeito. Para que serve deputados estaduais? Atrasar o trabalho dos governadores. E para que serve deputados federais e senadores? Para atrasar o trabalho do presidente. É isso para que serve, lamentavelmente. Aí falam que não pode ter um presidente, um rei, porque o rei vai desviar dinheiro. Para que desviar dinheiro se está tudo na mão dele? E se acham que um rei vai roubar, imagine o que acontece com mais de 500 deputados, senadores, deputados estaduais, vereadores, fazendo chantagem com prefeitos, deputados, presidentes, recebendo milhões de emendas, recebendo dinheiro em troca de voto. Acaba sendo, digamos, dificultando o desenvolvimento do país, do estado e de um município, porque isso só atrasa. Quer dizer, o cara é oposição porque é da oposição mesmo, não é porque às vezes o prefeito está fazendo alguma coisa errada. Não é porque às vezes o deputado está fazendo alguma coisa errada. Ou o presidente simplesmente vai votar contra porque é da oposição e não quer que vá bem. O interesse da oposição é que o governo que está no comando, né, ele se dê mal. Para quê? Para que a outra parte entre. Quando é a direita que está no poder, a esquerda vai ser contra, torcer contra e lutar contra o próprio país para dar tudo errado, que é para eles assumirem o poder. Olha só o que é isso, o que acontece no meio político. Por isso, somos monarquistas. Se o deputado também é de direita, ou seja, se o governador também é de direita, os deputados estaduais vão ser contra, vão ser oposição. Vão ser contra, vão torcer contra e fazer de tudo para dar tudo errado, que é para a esquerda assumir o poder. Seja um município também da mesma forma, os vereadores da oposição vão lutar contra um governo da direita para que dê tudo errado, para que eles possam assumir. Da mesma forma,
um presidente de esquerda. Os da direita vão começar a lutar e fazer de tudo, difamar, fazer campanhas e mais campanhas para influenciar pessoas, para mostrar o lado negativo e não para que não enxergue o lado negativo, para derrubar aquele governo, para que a direita assuma. Da mesma forma o governo estadual e da mesma forma o governo municipal. Então a oposição sempre vai ser oposição. Então tu quer dividir um país, tu adota o sistema de governo do Ocidente. Então os países ocidentais são países divididos. E países do Ocidente que estavam lá no auge hoje estão decaindo. E eu vi uma reunião da Liga Árabe, onde o príncipe da Arábia Saudita ele disse que a nova Europa, rica e próspera, seria a Liga Árabe. E pelo que eu estou vendo, vai ser realmente. Porque enquanto o sistema de governo do Ocidente está decaindo, esses países estão se erguendo lentamente e o Ocidente não está percebendo isso. Então, enquanto o Ocidente vai caindo, esses países vão se erguendo, por incrível que pareça. E o que há na Arábia Saudita? Um rei. O que há no Catar? Um rei. O que há em Brunei? Um rei. Não estou falando de rei como na Inglaterra, que é apenas um rei nominal, não tem poder nenhum. Então não é rei, é um rei nominal, então não vale. Não estou falando desses países ocidentais que o rei não tem poder algum, é apenas um rei nominal ali, só para manter a tradição, mas quem manda, na verdade, é o primeiro-ministro. Tá? Da mesma forma, Israel. Israel era para ser um rei e não um primeiro-ministro. Tem até presidente, mas o presidente ali não tem poder de nada. Quem manda mesmo é o primeiro-ministro em Israel. Então, por quanto tempo vai durar o sistema de governo do Ocidente? Por quanto tempo esse sistema de governo vai prevalecer? E às vezes se fala em comunismo e às vezes nós olhamos e não vemos nada de comunismo nessas coisas aí. E porque se o sistema de governo de Cuba foi derrubado, destruído, e a gente pergunta, Cuba sucumbiu por causa do sistema de governo ou por causa das sanções? Venezuela também sucumbiu por causa do sistema de governo ou por causa das sanções? E por que mesmo com sanções não consegue derrubar a economia chinesa? Essa é uma pergunta que fazemos. Então, se todos os países ocidentais começam a dizer, olha, vamos comprar nada daquele país ali, não, vamos chantageá-lo, vamos comprar nada daquele país, é claro que aquele país vai ter algum problema econômico. Embora a China exporte e importe de muitos países, e muitos países precisem da China, né? Então, não conseguem derrubar a economia chinesa, por quê? Essa é a pergunta. Então, será que estamos no caminho certo? Será que estamos no caminho correto? E até quando esses países estarão de pé? Até quando esses países estarão realmente funcionando? Aparentemente bem. Aparentemente bem. Então, somos monarquistas e sabemos que o monarca ele tem um herdeiro que vai herdar o trono. Desde criança vai aprendendo a liderar com o pai, vai aprendendo a administrar o país e conscientizando que se aquele barco afundar, ele afunda junto. Se aquele navio afundar, ele vai afundar junto. Então ele tem que ser um bom administrador. Diferentemente no sistema de governo do Ocidente, o cara que não sabe administrar nem a própria casa, se candidata a presidente da República e se torna presidente da República. Como que é isso? A pessoa, para administrar uma empresa, faz vários cursos, entre eles curso de administração
curso de economia, gestão, e como pode alguém que não fez curso nenhum, que não teve preparo nenhum, simplesmente é um tagarela que fala muito, que fala bonito, e como disse uma certa pessoa, que pessoas que usam muito a fala utiliza pouco o cérebro, quem fala menos utiliza mais o cérebro. Então, quantas pessoas tagarelas que falam bonito demais, mas não sabem administrar nem a própria casa, nunca botou nenhum comércio, porque nunca conseguiu ser um bom administrador para administrar um comércio, ou se botou e quebrou, porque não sabia administrar. Pessoas que não têm condição de administrar nem o próprio dinheiro. Uma pessoa socialmente popular e se candidata a presidente e se torna presidente. Mas como é que a pessoa dessa vai administrar um país se não sabe administrar nem sua própria casa? Tem pessoas que nunca governaram nada na vida, nem a própria casa, nem o próprio dinheiro, nem o próprio salário. Não sabe administrar nem o próprio salário. Se candidata a governador e é governador de um estado. Se candidata a prefeito e se torna prefeito de uma cidade. Como é que uma pessoa que não tem, que para administrar uma empresa faz curso de gestão, administração, economia e às vezes outros cursos de liderança e outros cursos para liderar administrar uma empresa? E como é que o cara que quer administrar um município não faz curso nenhum, não sabe administrar nem a própria renda e se torna prefeito ou prefeita de uma cidade? Como é que um município desse vai se desenvolver ou vai andar com uma pessoa que realmente não foi preparada para isso? Então, o monarca é preparado para assumir a monarquia desde criança. Ele é o discípulo do pai. Ele está sendo ensinado pelo pai. Ele é discípulo de um mestre que é o próprio monarca pai dele, que está o treinando, ensinando para que ele possa ter um bom governo, como acontece em países realmente que é governado por reis nos dias atuais. Eu não falo os reis nominais, falo os reis como da Arábia Saudita, que tem poder realmente de tomar decisões. Então, o que deveria acontecer é que essas pessoas deveriam ter um preparo maior. Qualquer pessoa. Para mim não deveria existir senadores, deputados federais, deputados estaduais e nem vereadores, porque essas pessoas atrapalham a administração das prefeituras, dos estados e do país. E também, para nós monarquistas, está totalmente errado esse negócio de o mais popular vence, o mais querido da sociedade vence, e aquela sociedade elege o seu líder. E no final das contas, seu líder, o representante do povo, que isso é hipocrisia, se aquela pessoa foi eleita para representar o povo, ela que manda, ela é o porta-voz do povo, ela é quem representa o povo, e não nenhum outro poder. O presidente, na verdade, não deveria ser ninguém acima dele, ele deveria estar acima de todos os outros poderes. Deveria ser, para ser o correto, no Ocidente, o presidente da República deveria ser o presidente da Câmara dos Deputados, do Senado e do Supremo Tribunal de Justiça. O presidente deveria ser o presidente do país, eleito pelo povo, que representa o povo. Então o povo está no comando, mas não é assim que funciona o sistema de governo de um país democrático. E, lamentavelmente, são eleitas pessoas sem preparo nenhum. Qualquer gente, qualquer pessoa, basta ser popular, quem sabe até um influenciador digital, quem sabe até uma pessoa que conte piadas, como o Zelensky, por exemplo,
se torna popular, se torna querido da sociedade, e a sociedade vai lá e coloca ele para presidente da República. Da mesma forma, como prefeito, como governador, e outros cargos, pessoas que não estão qualificadas para aquilo. Nós vemos, às vezes, no sistema de governo, pessoas que vivem de impostos. O salário é pago por impostos e, às vezes, você vai numa UPA e, às vezes, vê pessoas ali, funcionários públicos, mal-humorados, mal educados, e ainda botam uma plaquinha dizendo que desacatar servidor público é crime. E qualquer coisa, eles chamam a polícia. Se um paciente vê que realmente está sendo injustiçado, outras pessoas estão passando na frente e vai reclamar, eles chamam a polícia. Digo isso porque já vi. Então, o servidor público deveria ter um pouco mais de educação, ou seja, deveria ter qualificação. Como é que um prefeito ou uma prefeita coloca alguém para trabalhar num serviço público sem qualificação nenhuma para aquilo? Como já vi em outros locais, um paciente sendo maltratado por um servidor público desqualificado que está ali deveria estar ali, certo, consciente, que está ali para cuidar de pacientes, pessoas doentes. Aquelas pessoas estão sendo incomodadas, estão incomodadas com alguma dor, com algum problema, tem algum incômodo que está fazendo aquela pessoa ficar impaciente, estressada, e o servidor público deveria estar consciente disso. E às vezes o servidor público, estúpido, grosseiro, mal educado, ainda fica botando praquinha dizendo que desacatar servidor público é crime e qualquer coisa chama a polícia, e a polícia vai, por incrível que pareça. E vemos isso um absurdo. E vemos isso em várias áreas do sistema público. Pessoas desqualificadas que não deveriam estar ali, porque se a pessoa não foi preparada para ser um servidor público, não deveria servir, ou seja, não deveria assumir um serviço público, né? Isso é lamentável. Então, realmente nós somos monarquistas e temos estes e vários outros motivos para não concordar com um sistema democrático de direito, que chamam, que isso é apenas na verdade, se entende o que bem quer, se não vai com tua cara, vai, mesmo que esteja claro ali, a pessoa vai dizer que entendeu de uma outra forma e realmente prejudicar alguém propositalmente, só porque não foi com a cara daquela pessoa. Lamentavelmente, isso é lamentável. Então, somos monarquistas, e é claro que uma monarquia evangélica é puxar para o lado evangélico. Uma monarquia católica é puxar para o lado católico. Então, de preferência, uma monarquia laica, tá? Uma monarquia secular, que não penda nem para a direita nem para a esquerda, para que não aconteça o que aconteceu na Espanha, onde milhares de judeus foram expulsos, e Portugal, onde judeus foram expulsos, foram tomados seus bens, né, e simplesmente para se dobrar diante da crença da realeza. Isso é lamentável. Então, o Estado, digamos assim, é claro, para nós, pelo menos aqui no Brasil, torcemos por uma monarquia laica, porque pelo menos não iria exigir que a minoria cumprisse regras religiosas da maioria, né? E que realmente respeitasse, houvesse a separação entre Estado e governo, mas respeitasse as religiões, independente de quais forem as religiões do país, né? Israel, a gente vê Israel se declarar um Estado judeu, mas na verdade Israel é um Estado democrático e é laico também. E Israel não é um país judeu, tá? Até porque tem vários locais religiosos, cristãos, árabes, e são respeitados lá, protegidos pelo governo do Estado. Então é claro que ali
é um país democrático onde qualquer pessoa de qualquer religião, qualquer etnia pode praticar sua religião, sua crença e seus costumes livremente sob a proteção do governo de Israel. Então, Israel, para nós, temos que se declare um país judaico, um país judeu. Na verdade, para nós, Israel é apenas um país democrático que governa de acordo com o Ocidente, e ali existem várias religiões e locais religiosos cristãos e árabes que são protegidos pelo próprio governo. Qualquer pessoa que tentar danificar vai responder pelos seus atos. Então, Israel, na verdade, é um país democrático. E nós rezamos, né, para que um dia realmente o Ocidente acorde e entenda que realmente o sistema de governo não funciona só para liderar. Tem que ter um preparo, tem que ter liderança mesmo. Se não tem liderança, não tem preparo, se não tem preparo para administrar um país, então para que, como é que se tornou um presidente, o presidente, homem e mulher? Como é que se tornou deputado ou deputada se não teve preparação nenhuma, curso preparatório para isso, para assumir esse local? Qualquer pessoa, humorista, pode assumir a prefeitura de uma cidade. Você sabe soltar piadas. Qualquer humorista pode assumir o governo ou estadual ou federal. Mas só sabe contar piadas. É isso que ele sabe. Nunca administrou nenhum comércio pequeno que seja. Só sabe contar piadas. Então como é que governa um país? Então, até isso, os países ocidentais estão errados. Está elegendo pessoas simplesmente porque são tagarelas, falam muito, falam bonito. Aí nós sabemos que falar bonito e prometer muito está mentindo. Porque tu vai depender muito. Se passar pelos deputados, se passar pelos deputados passa com atraso, depois o Senado. Se passar pelo Senado, passa com atraso, e olhe lá, rezar para que o terceiro poder não diga não, que é o Supremo Tribunal de Justiça. Então, um presidente, um primeiro-ministro não governa. Então não tem poder de estar prometendo tanto, e a gente não pode se iludir tanto com promessas de político. Então, para mim, tiraria e daria uma boa economia ao governo, porque para mim eu voto em prefeito, voto em governador e voto em presidente, mas não teve nenhuma qualificação, preparação para isso, mas não tem outra opção, vou ter que votar mesmo, então vou escolher esse aqui. Eu acho que talvez seja menos mal, menos pior. Esse vai ser o menos pior prefeito, menos pior governador, menos pior presidente. Então eu vou votar mesmo assim, mas eu não voto em vereador, não voto em deputados e não voto também em senadores, porque para mim não servem, ou seja, servem para atrapalhar a vida de prefeito, para atrapalhar a vida de governadores, é para atrapalhar a administração do presidente da República. Então eu não voto nessas pessoas porque para mim só servem para atrapalhar. Dizer que não serve para nada estaria exagerando, serve, mas para atrapalhar. Mas será que votaríamos em um deputado? Sim. Se um deputado tem o interesse de ser um monarquista e de representar uma minoria que aqui é monarquista e de votar a favor da monarquia sempre que houver oportunidade, um deputado estadual, federal, senador, aí tudo bem, até vereador. Os caras se candidatam, mas ele é um monarquista, ele está ali com a intenção de realmente representar a minoria que é monarquista e votar sempre a favor daquilo que realmente favorece, digamos assim, o retorno da monarquia futuramente, seja ele, aí sim votaríamos em um vereador monarquista, votaríamos sim em um deputado monarquista, seja federal ou estadual, votaríamos sim e votaremos em um senador monarquista. Mas todos aqueles que têm um pensamento ocidental para continuar esse sistema
ocidental que para nós não é bom, para nós é ruim para o país, então a gente prefere realmente votar somente, por enquanto, votar somente em prefeito, governador e presidente. Independentemente se de direita ou ser esquerda, aquele que para nós for melhor para o país, para o estado ou para o município, né, é nesse que nós votamos. Então, apoiaremos sim deputados estaduais, federais, senadores e vereadores que forem monarquistas. E votaremos neles sim, realmente, se sabemos que lutam pela mesma causa, que são monarquistas como nós. Então, esse é um dos motivos que nós, israelitas, que leva a nós, israelitas, a sermos monarquistas. Deus abençoe a todos. Shalom, Lehi, Traut.